Muito bem, estou de volta aqui na sequência do Band Cidade. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. São 13 horas e 4 minutos. Vamos ao nosso assunto Pois bem, o assunto é recebendo aqui, agora pela primeira vez na condição de chefe da Casa Civil. Elias Rezende, que honra recebê-lo. Muito boa tarde, satisfação. Muito boa tarde, Adilson. É uma satisfação estarmos aqui hoje participando, falando com os nossos telespectadores e falando de ações importantes aí do governo do Coronel Marcos Rocha, tanto aqui em Porto Velho como em todo o interior do estado. E para mim hoje, voltando aqui, a satisfação de voltar a falar com você e agora acumulando aí a Secretaria, chefe da Casa Civil e a nossa Secretaria de Obras do estado. Pois é, a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores. A batalha está intensa, Porque chefiar a Casa Civil é um trabalho muito árduo. Verdade, sabemos, é verdade, Adilson, a gente sabe. É o principal homem ladeando o governador do estado. E a Obras, como a gente tem acompanhado também, tem consumido muito, porque aquilo que o governador falava sobre a questão de um governo municipalista, de implementar ações nos 52 municípios, vem sendo também entregue. Então, esse paralelo, mas vai permanecer as duas, ou Elias? Então, Adilson, nós sabemos que é um desafio muito grande, Naturalmente, a gente precisa separar bastante as atuações, Ora fala-se como chefe da Casa Civil, ora como secretário de obras, mas com relação à Casa Civil, nós sabemos da importância desse órgão com a interlocução política do governo, Poder Executivo Estadual, com o Poder Legislativo Estadual. Então, a gente tem uma relação muito boa com os nossos deputados estaduais. Eu já estive na Assembleia participando de sessão na semana passada. Estive ali acompanhando toda a sessão, fiquei lá o dia todo com os nossos deputados, o presidente Alex Redano, que vem conduzindo de forma muito tranquila o Poder Legislativo. Nós temos um líder do governo, que é o Jean de Oliveira, que tem nos ajudado muito, o vice-líder, que é o deputado Ribeiro, que também nos ajuda muito. O contato mais direto assim, com os presidentes de comissões, por exemplo, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que hoje é o deputado Crispim que está presidindo, a Saúde com o deputado Luiz. Então, tudo isso vem favorecendo, o deputado Ezequiel que está em Orçamento e Finança. Então, esse ambiente harmonioso que nós temos com a Assembleia Legislativa favorece muito esse trabalho. Sem contar que nesse período que o governador Marcos Rocha ficou sem um chefe da Casa Civil nomeado, ele mesmo, o próprio governador veio fazendo essas tratativas, veio conversando com os poderes num todo, e o que facilita muito para a gente, Adilson, porque quando eu chego na condição agora de chefe da Casa Civil, a gente vem dando sequência naquilo que o governador já vinha fazendo e, lógico, eu estou o chefe da Casa Civil, mas o chefe de governo, quem é que toma as decisões, quem orienta como é que é para ser feito é o governador Marcos Rocha. Naturalmente, ele não vai, por causa do dinamismo do governo e o tamanho do governo, o governador Marcos Rocha não vai ter condições de estar fisicamente em todas as demandas que exige a presença do governo, do Poder Executivo. Então, a Casa Civil é que faz essa interlocução, que conversa nesses ambientes todos, sob a orientação do governador, traz essas demandas para ele, para a gente tomar as decisões mais acertadas. E na Secretaria de Obras também, aí que a gente já tem uma equipe mais atenta ao que já vinha acontecendo. Acho que um ponto que acaba favorecendo também o desempenho dessa atividade, o Elias, uma das características do governador é esse campo do diálogo que ele tem traçado desde a sua primeira gestão, o seu primeiro mandato, e nesses 60 dias aproximadamente, ele fez caminhar também essa função, E hoje, você, pela proximidade que tem com o governador, pelo conhecimento que tem também do estado de Rondônia e como tem essa facilidade de tramitar não só no legislativo, como também nos órgãos fiscalizadores, reguladores e por aí vai, eu acho que isso dá também uma convergência ali e a possibilidade de um trabalho desenvolvido com maestria. A gente pode fazer um paralelo aqui, caminhar entre Casa Civil e obras, porque de alguma forma acaba se encontrando, Claro, claro. Esse período que a gente está tendo a cheia, são dois pontos assim, bem complicados. Há 6 meses nós falávamos de uma seca histórica, escassez da água, crise hídrica. Verdade. Agora a gente vem com água em abundância. E aí é claro que precisa se traçar planos, porque as
previsões dão conta de que nós vamos sofrer novamente com crise hídrica. Como é que estão as articulações nesse sentido, Elias? Olha só, Adilson, isso é um ponto muito importante, né? Como você bem falou aqui, há pouco tempo nós discutíamos a escassez hídrica. Agora a nossa discussão ela já vem pelo excesso, né, de água em nossos rios, em nossos igarapés, enfim. O governo tem tido uma ação muito importante, está atento a todos esses movimentos, seja pelo nosso Corpo de Bombeiros, que hoje o nosso Coronel Nivaldo, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, comandante-geral, e também o coordenador da Defesa Civil do Estado, ele está atento a todos esses momentos, está acompanhando de perto isso. O governador Marcos Rocha, né, preocupado com essa situação, já fez um sobrevoo sobre todas essas regiões que estão sendo afetadas, né, com essas enchentes, para termos de fato uma noção, para estar mapeando tudo isso. Né? A SEAS também, através da nossa secretária Luana Rocha, está atenta a todo esse movimento. Então nós temos toda uma equipe de governo, um comitê que trata disso hoje, que é presidido pelo Coronel Nivaldo, do Corpo de Bombeiros, está atento a todos esses movimentos em todo o estado de Rondônia, para que a gente consiga dar a resposta do estado o mais rápido possível, diminuindo assim o impacto na vida, né, o impacto negativo na vida daquelas pessoas que estão afetadas, né, por esse volume todo de água. Então, naturalmente, né, o governador Marcos Rocha tem acompanhado de muito perto, né, o desenrolar de tudo isso, né, as previsões têm nos preocupado muito, né, e já nos preocupa agora pelo que está acontecendo nesse momento, e com as projeções futuras, né? Porque embora nós estamos com esse volume de água, mas nós temos aí uma projeção de escassez mais adiante, né? Então, o Estado está atento a todos esses movimentos e nós, enquanto Casa Civil, nós estamos fazendo essa articulação, reunindo todos os atores, todos os órgãos do governo que é necessário, a saúde, a educação, a segurança pública, né? Essas secretarias que estão envolvidas na infraestrutura, aí é a CEOSP, a UDR, né? Veja que ali na rodovia 364, onde nós tivemos na 425, perdão, a impossibilidade do trânsito normal naquele trecho que está alagado, o governador Marcos Rocha já determinou que o DR fosse ali, está lá naquele desvio que foi feito, né, por dentro de uma propriedade particular ali, com a devida permissão, né, do proprietário. O DR está fazendo a manutenção para que a gente consiga ter um tráfego, não, né, dentro das condições normais, mas que pelo menos não fique completamente isolado. Então o Estado está atento e temos ações enérgicas ali em tudo isso. Ali na 425, a gente inclusive exibiu reportagem, a situação está bem delicada. A previsão é que não chegue aos patamares de 2014, mas o governo ele tem se demonstrado também preocupado em dar as soluções paliativas. De pronto, o governador conseguiu lá com um produtor lá um espaço para que fizesse uma rota alternativa. Infelizmente, essa rota já está sendo também comprometida, mas tem lá, igual o senhor acabou de pontuar aqui, né, elevação sendo feita em alguns pontos através do DR. A Defesa Civil também do Estado, Corpo de Bombeiros, até o Detran eu vi recentemente que está dando uma contrapartida com caminhões para fazer o baldeamento de veículos e tudo mais. Paralelo a essa questão das ações paliativas, há já algum estudo, Elias, sendo feito para algo definitivo? Nós tivemos esse problema na BR-364 no sentido aos distritos que vão para o Acre, ali para a Extrema e tudo mais. E naquela época foi necessário umas obras estratosféricas, né? Elevação de trechos muito longos. Já começa-se a fazer alguma coisa nesse sentido em termos da 425, porque me parece que isso vai se tornar meio comum nessa época do ano. Então, Adilson, lembrando que a BR-425 ela é a jurisdição federal. Então, é o DENIT que tem todo esse tratamento, né, com as condições daquela via, inclusive em ter que fazer ou não novos trechos de alteamento. Todos nós sabemos, né, que vários trechos da BR-425 e assim como da própria 364, naquele trecho mais próximo ali, ela passou por obras significativas em razão desse volume de água. E o que nós estamos enxergando agora é que a 425 também vai precisar passar por novos trechos de alteamento, né? Mas essa é uma particularidade que vai ser tratada diretamente pelo DENIT, o Departamento Nacional de Estrada do Governo Federal, considerando que ali é uma rodovia que pertence ao Governo Federal. E levando em consideração também que nós teremos aí, muito provavelmente, a ponte binacional,
aquela rodovia, né, aquela BR, que é a 425, vai começar a ter uma grande demanda em se consolidando essa construção, eu acho que é muito pertinente a bancada federal começar a se mobilizar acerca de ver o que o governo federal pode fazer também. Não adianta eu ter a ponte se eu não tenho uma condição adequada de tráfego naquela localidade. E ainda mais tendo hoje na Comissão de Infraestrutura do Senado da República um senador de Rondônia. Eu acho que esse fato, e aí o governo acho que pode muito bem também cobrar, eu acho que pontuar essas necessidades que nós temos. Importante demais destacar essas questões. Trazendo um pouco mais justamente para a questão da crise hídrica que tivemos. Desde o período da crise hídrica, o governo também, paralelo a esse problema da cheia agora, vem trabalhando o abastecimento de água e água potável para algumas regiões. União Bandeirantes já há muito tempo sofre. Parece que tem uma novidade para aquela população nos próximos dias, né? Pois é, Adilson. Paralelo a tudo isso, o governador Marcos Rocha deu uma atenção especial para aquelas obras, notadamente, que têm a relação com o saneamento básico e estavam paralisadas, né? Então, no início do governo dele, a determinação foi que essas obras fossem retomadas e concluídas. Quando falamos aqui de União Bandeirantes, nós sabemos que tinha uma obra que estava paralisada, que é uma estação de tratamento de água. O governador Marcos Rocha pediu que nós dessemos atenção àquela obra e nós assim o fizemos. E agora, no dia 16, né, próximo dia 16 agora, o governador Marcos Rocha estará lá em União Bandeirantes fazendo a entrega de uma estação de tratamento de água que foi construída ali, né, dentro daquele pacote de obras do PAC. Essa era uma obra que estava abandonada e o governador Marcos Rocha estará entregando no próximo dia 16. São 40 quilômetros de rede de água tratada, uma estação de tratamento com capacidade para 30 litros por segundo, está toda pronta, novinha, e no dia 16 nós vamos estar fazendo a entrega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população, né, de União Bandeirantes, o centro urbano ali, vai ter água tratada disponível em suas torneiras. 40 quilômetros de rede atende todo o núcleo urbano de União Bandeirantes. E isso é algo inovador quando a gente está vivendo um momento desse, né, de crise hídrica, né, e a gente falando aí do marco regulatório de saneamento básico. Então a gente está fazendo isso, mostrando que o compromisso do governo não é só com a sede dos municípios, né? Também os distritos estão recebendo essa atenção, né? E atenção não só na área de esporte e cultura, como tem feito praças, né, nos distritos, como foi o caso de São Carlos, de Nova Califórnia. Você viajou pelo estado, inclusive, né, entregando várias dessas modalidades, né? Então, também nesse campo, né, voltado para o abastecimento de água tratada, as obras estão acontecendo. Então, aconteceu lá em União Bandeirantes, concluímos, vai ser entregue agora. E Porto Velho também vem recebendo obra, que é muito importante nessa seara. Perfeito. Você falou que a questão o PAC, né? Faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Recurso Federal, mas a execução é do Estado e tem contrapartida do Estado também, né? Sim, a contrapartida do Estado, até porque se todo mundo que vê essas obras do PAC sabe muito bem que são obras de anos atrás, estavam paralisadas. O governo federal ele não aumenta o repasse dessas obras. Então, o governo estadual é que está colocando hoje até mais do que aquilo que se recebeu do governo federal para concluir essas obras. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma obra lá em Jaru que nós estamos fazendo, esgotamento sanitário e uma outra estação de tratamento de água também que foi colocada e logo em seguida o município privatizou o fornecimento de água, né? Mas o governo federal tinha liberado para o município de Jaru 45 milhões de reais. A obra está sendo concluída em 85 milhões de reais. Veja que o governo do estado está colocando até mais do que aquilo que veio do governo federal para essas obras. Como é o exemplo também de Porto Velho, que nós estamos terminando um investimento aqui que ultrapassa a ordem de 160 milhões de reais. Nós estamos falando de 500 quilômetros de rede de abastecimento de água, que só está faltando em torno de 60 quilômetros para concluir toda essa rede. Nós estamos falando de uma estação de tratamento de água novinha, com capacidade para 1.000 litros de processamento de água por segundo, que está sendo feita ali na CAERJ, na Estrada de Santo Antônio. Ela já está prática, já está pronta, já está em fase de teste, né? A CAERJ já está com a operação dessa estação de tratamento e a estação de tratamento atual, a antiga, que ela tem uma capacidade de 600 litros, ela está sendo completamente reformada também por nós. É a CEOSP que está coordenando e executando toda essa obra. Assim como nós já concluímos também, Adilson, e esse é um ponto muito importante para a nossa capital, Porto Velho.
todos nós sabemos como era feita a captação de água, né, ali no Rio Madeira. Eram aqueles flutuantes, né, colocados ali à margem do Rio Madeira. E lembra das notícias? Ora, tinha ações de vândalos que soltavam os flutuantes, ou algumas outras pessoas que usavam o flutuante como apoio para pesca e tudo. Peças, né? E a gente tinha prejudicado a captação de água. Nós fizemos ali 1.143 metros de uma nova adutora de 1.400 milímetros de diâmetro, e ele está acoplado hoje lá na usina. Então, nós temos um reservatório da usina que ele está no nível de 75 metros de lâmina d'água. Nós acoplamos essas adutoras... Esse fato já está em operação. Essa é a medida que também vai solucionar o nosso problema de desabastecimento, que a gente começou a sentir no período da seca. E naquela época eu vi que realmente tinha algumas ações sendo tomadas justamente para dar mais celeridade e conseguir suprir a nossa necessidade. Então, isso... no próximo período de estiagem, essa obra já deve suprir essa necessidade que nós temos aqui na capital. Sim, Adilson, porque nós tínhamos ali 2 adutoras de 350 milímetros e outras, né, das mesmas, no mesmo diâmetro para fazer a captação dessa água. Hoje nós temos essa adutora de 1.400 milímetros, como eu disse, acoplado lá na usina, onde nós temos uma lâmina d'água de 75 metros de profundidade ali. Essa adutora foi acoplada a 8,5 metros, mais ou menos, da lâmina d'água. Então, ou seja, tem que ter uma catástrofe mundial para poder esse Rio Madeira não ter essa água ali naquela parte de cima da usina. Cientificamente, né? Tecnicamente, está bem aplicado. E as outras adutoras que foram feitas. Me perdoe, infelizmente o tempo está acabando, eu preciso fazer um ping-pong aqui para a gente falar um pouquinho mais. Vamos lá. E eu preciso entregar para a rede já em instantes. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem várias obras em vários municípios do estado de Rondônia. Queria que o senhor só pontuasse e só sintetizado mesmo, né? Quais os municípios hoje o estado está atuando em parceria com esses recursos? Em Jaruge, Paraná e Porto Velho. Nós vamos atuar, e aqui nos distritos nós vamos atuar também em Calama, Extrema, né, e Vista Alegre, que são os distritos que vão estar recebendo essa ação do governo. O Tchau Poeira vem se consolidando como o maior programa também de asfalto na história de Rondônia. A gente vê municípios completamente repaginados, Porto Velho é um grande exemplo disso e uma boa contrapartida do Estado. Esse programa encerrou, ainda deve permanecer? Como é que está o radar do Estado com relação a isso? Esse projeto do governo foi encerrado, que ele era um projeto da gestão do mandato anterior, né? Naturalmente, as ações municipalistas do governo Coronel Marcos Rocha vai continuar nos municípios, mas o projeto Tchau Poeira, ele teve o seu ciclo encerrado, né? Nós vamos concluir aquelas obras que foram iniciadas lá e que ainda não foram concluídas. Estava dentro do programa, terá suas conclusões. As vicinais também têm tido um cuidado especial? Tem. O DR hoje tem trabalhado cuidado dessas estradas não pavimentadas, né? Que as rodovias estaduais não pavimentadas. E, naturalmente, nesse período de chuvas intensas, a gente tem uma dificuldade, né, para que os nossos equipamentos estejam nessas estradas. Passou o período de chuva. Passou o período de chuva, o DR entra a todo vapor para deixar em... Estádio Aloysio Ferreira está com um processo em licitação, a primeira etapa, que passa um pouquinho de 25 milhões, e aqui eu faço uma menção muito especial a essa ação do governador Marcos Rocha, juntamente com a deputada federal Cristiane Lopes, que é quem colocou, num primeiro momento, 20 milhões de reais de emenda, e ela tem mais 20 milhões de reais de emendas que ela coloca esse ano, e os outros 40 milhões de reais, que está estimado ali, né, em quase 80 milhões de reais a obra, né, o governo entra com 50% disso e a deputada Cristiane Lopes também. E está na SUPEL, processo licitatório. Nós já temos uma notícia de que algumas empresas estão entrando em impugnação do edital, a gente vai ter que suspender para responder às impugnações e volta de novo o prazo, mas a gente já está com o edital de licitação aberto, o prazo está aberto, né? E eu já convido as empresas que fazem serviço dessa seara aí, que visite esse edital, que participe, que concorra e ganhe e faça um estágio maravilhoso para nós. Secretário, já está feito o convite. Assim que o senhor puder novamente na agenda, retorne conosco aí com um pouco mais de tempo. A gente precisa conhecer muito mais sobre a atuação do Estado nas mais diversas esferas. Desejo toda a sorte para o senhor nessa nova jornada, na condição de chefe da Casa Civil, por enquanto ainda acumulando a Secretaria de Obras do Estado. E muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui falando com os nossos telespectadores. Um abraço, obrigado. Perfeito, grande abraço mais uma vez. Vamos para o intervalo rápido, daqui a pouquinho o Gabriel Regis vai trazer para a gente. Vamos direto para o intervalo, né? Então eu volto já já.